Você acredita que até os corações mais frios podem ser aquecidos pelo amor? E se um homem poderoso fechado para o mundo encontrasse em uma jovem simples a razão para voltar a sorrir? Hoje, você vai conhecer a história de um médico milionário, temido por todos, mas que teve sua vida transformada por uma enfermeira que ninguém esperava. Antes de começar, já deixa o like, se inscreve no canal e comenta aqui. Você acredita que o amor pode curar até as feridas mais profundas? O corredor do hospital mais luxuoso da cidade tinha um silêncio diferente naquela manhã. Não era o silêncio natural de um lugar organizado e bem administrado, mas um silêncio pesado, quase sufocante, que parecia nascer do respeito. Ou seria medo? Que todos sentiam quando ele estava por perto. O som compassado dos passos ecoava firme pelo mármore branco, acompanhados do bater do salto impecavelmente engraxado. Cada vez que dobrava uma esquina, os enfermeiros se encolhiam discretamente, desviando o olhar. O médico milionário estava chegando. Dr. Henrique Monteiro. Esse nome carregava tanto peso quanto sua própria postura. Alto, ombros largos, sempre vestido em ternos de corte perfeito, quando não estava com o jaleco branco. Seus olhos de um azul gélido tinham o poder de atravessar qualquer um que ousasse encará-lo por mais de alguns segundos. Havia quem dissesse que, no passado, aquele olhar já transmitira calor, esperança, até ternura. Mas ninguém se lembrava exatamente quando fora isso. Agora, tudo o que restava era um homem frio, quase inacessível. Henrique não precisava levantar a voz para impor respeito. Bastava um movimento de sobrancelha, um olhar de reprovação. Seu perfeccionismo beirava o impossível, e era justamente isso que o tornava tão requisitado entre os pacientes milionários que disputavam uma consulta com ele. Não era apenas o dinheiro herdado da família que o transformara em um homem poderoso, mas também a reputação impecável de salvar casos que outros médicos já haviam desistido. Ele era conhecido por aceitar apenas os pacientes mais desafiadores e vencer. Contudo, no trato humano, parecia perder todas as batalhas. Naquela manhã, Henrique cruzou a recepção do hospital particular que ele mesmo havia comprado e modernizado anos atrás. O lugar mais parecia um hotel 5 estrelas do que um centro de saúde. Poltronas de couro, quadros de artistas renomados, música ambiente suave. Mesmo assim, nenhum detalhe era capaz de suavizar a expressão dura no rosto do médico. "Bom dia, doutor", arriscou a recepcionista com um sorriso tímido. Ele apenas assentiu com a cabeça, sem retribuir o sorriso. Subiu direto para o andar da cardiologia, onde o aguardava uma cirurgia de alta complexidade. No caminho, sua mente permanecia focada, quase obsessiva. Para ele não havia espaço para distrações, para relações superficiais, muito menos para gentilezas que considerava desnecessárias. Mas por trás daquela fachada impenetrável havia uma dor antiga, uma ferida que não cicatrizava. Henrique perdera sua noiva anos atrás, vítima de uma complicação rara durante um procedimento cirúrgico. Ele estava lá, na sala, como um jovem médico ainda em ascensão. Tinha acreditado até o último segundo que poderia salvá-la. Tentou, lutou, implorou a própria ciência para que não a levasse, mas falhou. Aquela morte não só destruiu sua vida pessoal, como também congelou tudo de humano que ainda pulsava em seu coração. Desde então, ele se tornara um médico brilhante e imbatível, mas incapaz de permitir que alguém se aproximasse além do necessário. Era chamado de o médico de gelo pelos corredores. Nenhum funcionário ousava brincar sobre isso perto dele, mas todos comentavam em silêncio. As enfermeiras recém-contratadas sempre eram alertadas. "Não tente ser simpática com o Dr. Monteiro. Ele não gosta." E, de fato, qualquer tentativa de aproximação recebia, no mínimo, um olhar que gelava a espinha. Naquela manhã, o centro cirúrgico estava preparado. Henrique entrou, lavou as mãos, colocou as luvas e a máscara com a mesma precisão quase ritualística de sempre. O procedimento duraria horas, e ele sabia que não poderia haver espaço para falhas. Quando assumia a mesa de cirurgia, ele se transformava em algo ainda mais intimidador.
A concentração era absoluta, os movimentos perfeitos. Pacientes e familiares viam nele a última esperança. E ele, apesar da frieza, cumpria a promessa de entregar resultados. Horas depois, ao sair da sala, outro paciente salvara-se graças às mãos firmes do médico milionário. O resultado era sempre o mesmo: vidas preservadas, mas nenhum traço de gratidão estampado em seu rosto. Enquanto a família do paciente chorava de alegria, ele apenas dizia: "Fiz apenas o meu trabalho", e partia. À tarde, Henrique recolheu-se ao seu escritório particular no último andar do hospital. Uma ampla sala de janelas panorâmicas que revelavam a vista da cidade. A decoração era sóbria, com estantes repletas de livros de medicina e alguns troféus de golfe, esporte que praticava raramente. Na mesa, em uma moldura de prata, a única foto que se permitia manter: ele e sua noiva, sorridentes, em um piquenique de anos atrás. O contraste entre aquele sorriso antigo e a rigidez de seu rosto atual era quase cruel. Henrique se recostou na cadeira, fechou os olhos por um instante, mas logo os abriu novamente. Não suportava lembrar. A dor era insuportável e, em vez de enfrentá-la, preferia enterrá-la sob camadas de trabalho e disciplina. Enquanto isso, no corredor, cochichos corriam entre enfermeiras veteranas e algumas novas. Uma delas, recém-chegada, ouvia atenta os conselhos das colegas. Se você for escalada para ajudar nas rondas do Dr. Monteiro, cuidado. Ele não gosta de atrasos, não gosta de perguntas e muito menos de sorrisos desnecessários. É sério? A jovem perguntou, franzindo o senho. Seríssimo. Ele é o melhor no que faz, mas... humano? Nem tanto. A jovem apenas sorriu de leve, sem responder. Talvez não acreditasse tanto assim nos avisos, mas esse seria um detalhe para outro momento. Dentro do escritório, Henrique recebia relatórios de diretores e gestores. Sua assinatura decidia investimentos, sua opinião definia quais equipamentos de última geração seriam comprados. Para os negócios ele era frio, calculista e certeiro. Para a medicina, impecável. Para as pessoas, um enigma. No fim do dia, quando todos já se preparavam para ir embora, ainda havia luz acesa em seu escritório. O médico milionário ficava até tarde, revisando protocolos, preparando estudos, imerso em números e gráficos. O silêncio da noite era seu único companheiro. Mas naquela semana, algo estava prestes a mudar. Algo pequeno, inesperado, mas forte o bastante para começar a trincar o muro de gelo que ele ergueu ao redor de si mesmo. A chegada de uma jovem enfermeira. O Hospital Monteiro, conhecido por sua excelência e luxo, estava em um daqueles dias movimentados, em que corredores se enchiam de familiares aflitos e profissionais apressados. Mesmo na atmosfera impecável, havia uma tensão sutil pairando no ar. Todos sabiam que naquela semana chegaria uma nova contratação para a equipe de enfermagem. Não era algo incomum. O hospital, por ser referência, recebia dezenas de currículos todos os meses. Mas entre os funcionários, esse tipo de novidade sempre despertava curiosidade, e às vezes até apostas silenciosas. Quanto tempo duraria a nova enfermeira antes de sucumbir à pressão de trabalhar lado a lado com o Dr. Henrique Monteiro? Aposto que não passa de um mês, murmurou uma das enfermeiras mais antigas, enquanto organizava prontuários. Você acha? Eu dou 2 semanas, respondeu outra, em meio a um riso contido. A fama do médico milionário não facilitava a vida de quem caía sob sua supervisão. Para alguns, ele era apenas exigente demais. Para outros, impossível de agradar. Mas ninguém ousava negar sua genialidade. Trabalhar com ele era, ao mesmo tempo, um privilégio e um fardo. Foi nesse cenário que Isabela apareceu pela primeira vez. Jovem, pouco mais de 20 anos, formada recentemente, mas já reconhecida nos estágios por sua dedicação incansável e por um jeito doce de tratar os pacientes. Tinha cabelos castanhos que caíam em ondas suaves, olhos cor de mel que transmitiam calma e uma postura simples, quase tímida, mas firme quando necessário. Naquela manhã, ela chegou cedo, como sempre fazia. Estava ansiosa.
Carregava sua bolsa de couro gasta, presente da mãe, e um pequeno caderno onde anotava tudo o que aprendia. Sua farda branca estava impecável, passada com cuidado, mas não havia nenhum luxo nela. Era apenas a roupa de alguém que queria fazer o melhor possível. Ao entrar pela recepção, notou o ambiente sofisticado. Mármore brilhante, poltronas de couro, arranjos de flores frescas em vasos de cristal. Tudo parecia mais um hotel do que um hospital. Isabela, que vinha de hospitais públicos durante o estágio, quase se sentiu deslocada, mas em vez de se intimidar, ergueu o queixo e sorriu discretamente. Bom dia, sou a nova contratada para a equipe de enfermagem. Isabela Vasconcelos, disse a recepcionista, que a olhou com certo espanto, talvez pela simplicidade da jovem em meio a tanto luxo. Seja bem-vinda, respondeu a recepcionista com gentileza. A chefe da equipe vai encontrá-la em instantes. Minutos depois, uma enfermeira veterana, Marta, apareceu para conduzi-la. Com mais de 20 anos de profissão, Marta conhecia cada canto daquele hospital e também cada expressão do Dr. Monteiro. Então é você a nova? Perguntou, medindo-a de cima a baixo. Sim, senhora. Isabela sorriu, sem perceber o tom meio cético. Pois bem, já vou avisando. Aqui não é fácil. O doutor não tem paciência para erros. Ele é exigente. Demais. Não se surpreenda se ele não olhar na sua cara. Isabela apenas assentiu, sem perder a serenidade. Já tinha ouvido boatos sobre ele, mas não gostava de formar opiniões sem conhecer as pessoas. Elas caminharam juntas até o setor de cardiologia. Pelo caminho, Marta foi descrevendo os protocolos rigorosos, as rotinas, os horários. Isabela anotava tudo em seu caderninho de maneira atenta. Não precisa anotar tanto, você vai decorar com o tempo, disse Marta, balançando a cabeça. Eu prefiro assim. O sorriso de Isabela era genuíno, e havia algo nele que desarmava, mesmo as pessoas mais duras. Quando chegaram ao posto de enfermagem, outros profissionais se aproximaram para ver a nova colega. Alguns cumprimentaram com educação, outros apenas lançaram olhares rápidos, como quem já imaginava que seria mais uma passageira naquele ambiente. Seja bem-vinda, disse uma das enfermeiras mais jovens. Só, não se assuste se o Dr. Monteiro te tratar mal. Ele faz isso com todo mundo. Isabela apenas sorriu de novo. Dentro dela havia um certo frio na barriga, mas também uma determinação. Não seria grosseria ou indiferença que a fariam desistir. Pouco depois, o telefone do posto tocou. Era a secretária do Dr. Henrique Monteiro, avisando que ele passaria naquele andar em instantes para verificar relatórios. Um silêncio tomou conta do ambiente. Todos se ajeitaram. Isabela notou a tensão no ar e, sem entender muito bem, perguntou baixinho. Ele é tão severo assim? Severidade é pouco, respondeu Marta. Ele é impenetrável. E como se o destino quisesse confirmar, naquele exato momento, o som dos passos firmes ecoou pelo corredor. Henrique surgiu imponente, vestindo um terno cinza claro e jaleco branco por cima. Os olhos azuis, frios, varreram o ambiente como uma lâmina afiada. Ele não cumprimentou ninguém, apenas pediu os relatórios. Sua voz era grave, firme, sem um traço de emoção. Isabela observava com atenção. Não por medo, mas por curiosidade. Havia algo naquele homem além da rigidez, algo que ela não conseguia identificar. Quando os olhares se cruzaram, por um instante, ela não desviou os olhos. Diferente de todos que geralmente abaixavam a cabeça, Isabela o encarou com serenidade. Não de forma desafiadora, mas humana. Henrique franziu o senho, surpreso. Não estava acostumado a esse tipo de reação. Normalmente, as pessoas tremiam diante dele ou buscavam agradá-lo com uma simpatia artificial. Mas aquela jovem apenas o olhou com naturalidade. Quem é? Perguntou, dirigindo-se a Marta. A nova enfermeira, Isabela Vasconcelos. Começou hoje. Ele a olhou mais uma vez, mas sem sorrir. Apenas assentiu e voltou-se para os relatórios. Isabela, por sua vez, não se deixou intimidar. Continuou atenta, ouvindo tudo, anotando detalhes. No fundo, sabia que aquele primeiro encontro, ainda que breve, era o início de algo que mudaria não apenas sua vida, mas também a dele.
Depois que o médico se afastou, Marta suspirou. Você teve coragem, menina. Encará-lo assim, logo de cara. Eu só olhei, respondeu Isabela, dando de ombros. Pois é, mas ninguém faz isso. O dia seguiu cheio de tarefas. Isabela mergulhou de cabeça no trabalho, auxiliando pacientes, conversando com familiares, trazendo uma leveza rara àquele ambiente tão rígido. Alguns colegas começaram a notar que a presença dela fazia diferença. Ela ouvia histórias, oferecia palavras de conforto, segurava mãos trêmulas. E mesmo que não soubesse, essa energia começava a chegar até Henrique. O médico milionário não gostava de admitir, mas já percebia a movimentação diferente. A nova enfermeira tinha algo incomum. Naquela noite, ao voltar para casa em seu carro de luxo, Henrique lembrou-se do breve olhar que trocara com Isabela. Algo em seus olhos castanhos mexera com ele, ainda que tentasse reprimir. Sacudiu a cabeça, como quem afasta um pensamento inconveniente. Ele não tinha tempo para distrações, mas o destino não se importava com a resistência dele. O primeiro passo havia sido dado. A jovem enfermeira estava ali para ficar. E mais cedo do que ele imaginava, começaria a derreter o gelo que ele carregava há anos. O sol já nascia alto no segundo dia de Isabela no Hospital Monteiro. Os corredores, sempre silenciosos, estavam mais movimentados do que de costume. Chegavam pacientes novos, vindos de diferentes cidades, todos em busca de um único nome: o do Dr. Henrique Monteiro. Ele era o motivo pelo qual aquela instituição havia se tornado referência. Porém, junto com a excelência, vinha também a rigidez sufocante que moldava o clima de cada andar. Isabela chegou cedo, como sempre. O uniforme branco impecável, o crachá pendurado no pescoço e aquele caderninho inseparável em mãos. Algumas colegas já a observavam com uma curiosidade silenciosa. Afinal, quantos dias aquela jovem suportaria? Muitas enfermeiras antes dela haviam pedido transferência depois de alguns encontros com o médico milionário. Mas Isabela parecia alheia às fofocas e aos olhares de canto. Seu foco estava nos pacientes. Logo cedo, ela foi designada para ajudar no setor onde Henrique faria sua ronda matinal. Marta, a veterana que já a havia acompanhado no primeiro dia, a chamou de lado. Escuta, menina, falou em tom baixo. Hoje você vai estar na ronda dele. Então, faça só o que ele mandar, não pergunte nada, não tente puxar conversa. E, por favor, não sorria à toa. Ele detesta. Isabela respirou fundo. Eu entendo, mas não prometo deixar de ser quem eu sou. Marta suspirou como quem já antecipava problemas. Poucos minutos depois, Henrique surgiu pelo corredor. Vestia jaleco branco impecável, jaleco que parecia feito sob medida, e trazia na mão uma prancheta com anotações. Os olhos azuis, gélidos como sempre, varreram o ambiente. Assim que apareceu, os funcionários se ajeitaram como se um general tivesse entrado em campo. Vamos começar. A voz dele era firme, sem espaço para discussão. Isabela seguiu junto, posicionada ao lado de Marta. Logo no primeiro quarto, um paciente idoso estava internado após uma cirurgia delicada. Henrique fez perguntas rápidas, avaliou exames e ditou as instruções em tom quase militar. Ajustar a medicação para 10 ml a cada 12 horas, monitorar sinais vitais a cada 2 horas, relatórios detalhados no fim do dia. Marta anotava com agilidade, mas Isabela, atenta, arriscou levantar os olhos. Doutor, o paciente reclamou de tontura ontem à noite. Talvez reduzir um pouco a dosagem. Henrique interrompeu, voltando-se para ela com um olhar cortante. Quem pediu sua opinião? Perguntou seco. O silêncio tomou o quarto. Marta a cutucou discretamente para que ficasse quieta, mas Isabela manteve a calma. Ninguém, doutor, eu só achei importante informar. Henrique estreitou os olhos. Estava acostumado a subordinados submissos que jamais ousariam sugerir nada. Aquela jovem tinha coragem. Mas, sem demonstrar nada além de frieza, anotou algo na prancheta e saiu do quarto. Nos corredores, os cochichos já começavam. Alguns enfermeiros olhavam para Isabela com admiração, outros com pena. Marta, quase desesperada, sussurrou. Você está maluca?
Ele pode pedir sua transferência amanhã mesmo. Eu não disse nada demais, só pensei no bem do paciente. A ronda continuou. Em cada quarto, Henrique ditava instruções rápidas, sempre direto. Em mais de um momento, Isabela percebeu detalhes que os outros deixavam passar. Um paciente ansioso demais, outro com dores não relatadas nos exames, uma criança assustada com os aparelhos. E em cada uma dessas situações, ela tentava intervir de forma suave, trazendo uma palavra de conforto, um gesto de empatia. Henrique observava. Por fora, seu semblante permanecia de pedra. Por dentro, algo começava a incomodá-lo. Ele não queria admitir, mas aquela jovem tinha razão em alguns pontos. Só que sua postura rígida o impedia de reconhecer. O ápice do choque veio no final da manhã. Um paciente em recuperação reclamava de dores fortes. Henrique, concentrado nos números do prontuário, sugeriu aumentar a medicação. Isabela, porém, deu um passo à frente. Doutor, com todo respeito, acho que o problema não é só dor física. Ele parece extremamente ansioso. Talvez uma abordagem diferente pudesse ajudar. Henrique ergueu os olhos devagar, encarando-a como se tivesse acabado de ouvir uma afronta. O silêncio foi pesado. Todos no quarto prenderam a respiração. Abordagem diferente? Repetiu ele num tom gelado. Enfermeira, aqui não é lugar para sentimentalismos. É lugar para ciência, para números, para resultados. Isabela, firme, respondeu sem alterar o tom. Mas os números não mostram tudo, doutor. Às vezes, é o ser humano que fala mais alto. O choque foi instantâneo. Ninguém jamais havia ousado responder assim. Marta quase deixou cair a prancheta de nervoso. Henrique respirou fundo. Seus olhos fixos nos dela por um instante revelaram algo além da fúria, surpresa. Não estava acostumado a ver alguém enfrentá-lo com calma, sem arrogância, apenas com convicção. Sem dizer nada, ele virou as costas e saiu do quarto. O corredor ficou em suspense. Alguns funcionários olharam para Isabela como se ela tivesse cometido suicídio profissional. No entanto, minutos depois, Henrique voltou. Trazia consigo outro exame, pediu novos testes ao paciente e ajustou a conduta. Não admitiu que ela tivesse razão, mas na prática considerou o que a jovem dissera. Isabela notou. Não comemorou, não sorriu de forma vitoriosa. Apenas registrou em silêncio, com a certeza de que sua função ali não era se calar diante do que percebia. Ao fim da manhã, quando a ronda terminou, Henrique recolheu-se ao seu escritório. Trancou a porta e, por alguns segundos, deixou-se encostar na cadeira, pensativo. A imagem dos olhos castanhos daquela enfermeira insistia em voltar. Como podia? Ela não tinha medo. E pior, sua fala sobre o ser humano falar mais alto cutucava feridas que ele jurava já ter enterrado. Tolice, murmurou para si mesmo. Sentimentalismo barato. Mas por mais que tentasse, não conseguia afastar a lembrança. Enquanto isso, no refeitório, Isabela almoçava tranquila. Alguns colegas se aproximaram. Você é corajosa demais, comentou um deles. Ninguém fala assim com o doutor. Não foi falta de respeito. Ela sorriu serena. Foi preocupação. E, de fato, essa era a essência dela. Não se tratava de desafiar, mas de cuidar. E esse choque inicial, embora tivesse gerado tensão, seria o primeiro passo para algo muito maior. O médico de gelo havia encontrado alguém capaz de não se intimidar. E ainda que não aceitasse, esse alguém já começava a mexer em camadas profundas que ele escondia de todos. O dia seguinte amanheceu nublado, com nuvens carregadas pairando sobre a cidade, como se refletissem o peso no coração de Henrique. O médico milionário estava mais inquieto do que o normal. Tinha passado a noite revirando-se na cama, incapaz de dormir. As palavras da jovem enfermeira ecoavam em sua mente. Às vezes, é o ser humano que fala mais alto. Ele tentava afastar aquilo, tentava se convencer de que não passava de tolice, mas a verdade é que nunca ninguém havia ousado enfrentá-lo daquela maneira. Muito menos uma enfermeira tão jovem, que poderia facilmente ter se intimidado. E, no entanto, ela não apenas se manteve firme, como também demonstrou algo
que ele já não lembrava como era. Empatia genuína. Naquela manhã, quando chegou ao hospital, todos perceberam que Henrique estava ainda mais sério que o habitual. Seus passos soavam firmes pelos corredores, mas havia um traço de impaciência em seus gestos. Ele não admitiria, mas estava esperando revê-la. Queria entender quem era aquela jovem que tivera coragem de olhar dentro de seus olhos sem medo. Enquanto isso, Isabela cumpria sua rotina com a mesma serenidade de sempre. Atendia pacientes, trocava medicações, oferecia palavras de conforto. Muitos já a olhavam com gratidão. Havia algo na forma como ela segurava as mãos, como sorria nos momentos certos, como enxergava o que os exames não mostravam. Por volta do meio da manhã, um incidente aconteceu. Uma criança de apenas 7 anos, internada para tratamento cardíaco, começou a chorar compulsivamente no quarto. Tinha medo dos aparelhos, medo dos tubos, medo de ficar sozinha. Isabela foi chamada às pressas para acalmar a pequena. Ela entrou no quarto com passos suaves, sentou-se ao lado da cama e começou a conversar com a menina. Ei, está tudo bem. Eu sei que assusta, mas você é muito mais forte do que imagina. Quer que eu te conte uma história? A criança, com lágrimas nos olhos, assentiu timidamente. Então Isabela começou a inventar uma fábula simples sobre uma princesa corajosa que enfrentava monstros invisíveis. Sua voz doce foi aos poucos acalmando a menina. Foi nesse momento que Henrique entrou no quarto pronto para avaliar o caso. Ao abrir a porta, encontrou a cena inesperada. A enfermeira, sentada ao lado da cama, contando uma história e fazendo a garotinha sorrir. O monitor cardíaco, que registrava batimentos acelerados, mostrava números voltando ao normal. Ele ficou parado na porta, observando. Algo em seu peito se apertou. Aquela cena simples tinha mais efeito do que qualquer remédio. E foi ali, sem perceber, que pela primeira vez em muitos anos, um sorriso quase escapou de seus lábios. Quando Isabela percebeu a presença dele, levantou-se devagar. Doutor, ela estava muito assustada. Achei que uma história poderia ajudar a acalmá-la. Henrique se aproximou da cama, examinou os sinais vitais e em seguida olhou para a enfermeira. Havia algo diferente em seu semblante. Ele não disse nada, mas a maneira como a encarou não foi de reprovação. Foi de reconhecimento. Funcionou, disse ele em voz baixa, quase como se fosse uma confissão. Isabela sorriu suavemente. Nem sempre é só a ciência, doutor. Às vezes, o coração precisa de outra linguagem. Henrique não respondeu, mas quando saiu do quarto, Marta, que acompanhava tudo de longe, quase deixou cair a prancheta. Você viu isso? Cochichou para uma colega. O doutor quase sorriu. A notícia correu pelos corredores em silêncio, como se fosse algo impossível. Mas Isabela não deu importância. Para ela não se tratava de desafiar, mas de cuidar. Naquele mesmo dia, ao final da tarde, um problema inesperado surgiu. Uma tempestade forte atingiu a cidade, provocando quedas de energia em alguns setores. O gerador funcionava, mas parte do hospital ficou temporariamente às escuras. Muitos pacientes entraram em pânico, inclusive a criança do quarto onde Isabela havia estado mais cedo. Henrique foi chamado para avaliar os equipamentos mais críticos, mas, ao passar pelos corredores, encontrou Isabela novamente com a menina assustada nos braços, tentando acalmá-la no escuro. A cena o desarmou. O jeito dela, tão simples e humano, contrastava brutalmente com o peso frio que ele carregava dentro de si. Deixe-me ajudá-la, disse Henrique, surpreendendo até a si mesmo. Ele se aproximou, pegou uma lanterna de emergência e iluminou o quarto, garantindo à criança que tudo ficaria bem. Quando a menina finalmente adormeceu, Isabela agradeceu em voz baixa. Ela precisava ouvir isso do Senhor. Henrique respirou fundo. O silêncio entre eles se estendeu por alguns segundos. O som distante da chuva batendo nas janelas preenchia o espaço. Você tem um jeito diferente, disse ele, hesitante, como se fosse difícil admitir. Diferente como? Ela perguntou, sorrindo de leve. Como se acreditasse que ainda há bondade no mundo. Isabela ergueu os olhos para ele, firme. Porque eu acredito.
E acho que o senhor também, mesmo que não admita. Foi como se aquelas palavras atravessassem o gelo que ele cultivara por anos. Pela primeira vez, Henrique não desviou o olhar. Ficaram ali encarando-se, e algo intenso começou a se formar no ar. Não era apenas respeito profissional, era algo mais. Henrique sentiu um impulso estranho, quase incontrolável. Por dentro, lutava contra a voz que dizia para manter distância. Mas, pela primeira vez em muito tempo, outra voz, mais suave, o empurrava para a frente. Ele deu um passo na direção dela. Isabela, sem recuar, manteve o olhar firme. O silêncio foi interrompido apenas pelo som da chuva. E então, sem planejar, sem raciocinar, Henrique encostou os lábios nos dela. O beijo foi intenso, mas ao mesmo tempo delicado, carregado de sentimentos reprimidos. Isabela correspondeu sem hesitar, como se já soubesse que aquele momento chegaria. Foi breve, mas suficiente para incendiar algo que estava adormecido dentro dele. Quando se afastaram, Henrique parecia confuso, vulnerável, quase humano. Eu não sei por que fiz isso, murmurou, em voz rouca. Isabela sorriu suavemente, sem julgá-lo. Talvez porque, no fundo, o senhor precise lembrar que ainda sabe sentir. Henrique desviou o olhar por um instante, respirando fundo. O muro de gelo começava a rachar. Naquela noite, ao voltar para casa, ele não conseguiu parar de pensar naquele beijo. Era como se a tempestade que caíra sobre a cidade tivesse acontecido também dentro dele, lavando parte da escuridão que carregava. Pela primeira vez em anos, havia esperança de que algo diferente pudesse acontecer. E tudo começou com um sorriso. A tempestade da noite anterior havia dado lugar a um céu cinzento, ainda carregado, mas já sem os trovões que ecoaram pela cidade. Dentro do Hospital Monteiro, a rotina voltava ao normal. Médicos, enfermeiros e pacientes seguiam seus caminhos como se nada de extraordinário tivesse acontecido. Mas para dois corações tudo havia mudado. Henrique, acostumado a se blindar contra qualquer aproximação, ainda sentia o impacto do beijo que compartilhara com Isabela. Passara a noite em claro, remoendo o gesto impulsivo, tentando racionalizar o inexplicável. Ele não era homem de perder o controle, e, no entanto, bastara um olhar dela, uma palavra sincera, para que todo o muro de gelo começasse a rachar. No hospital, Isabela também estava diferente. Não que tivesse deixado transparecer aos colegas, mas, em silêncio, recordava cada detalhe da noite anterior. O olhar dele, o toque inesperado, a vulnerabilidade escondida naquele beijo. Não era apenas atração, era algo mais profundo. Sentia que por trás da frieza e da reputação temida, havia um homem ferido, clamando por cura. Na manhã daquele dia, Isabela foi escalada para acompanhar alguns relatórios no andar administrativo. Era uma oportunidade rara, já que a maioria dos enfermeiros permanecia apenas no setor clínico. Enquanto caminhava pelos corredores silenciosos, notou a porta entreaberta do escritório de Henrique. Ela não pretendia entrar, mas ao passar ouviu um som que a fez parar, um copo de vidro se quebrando no chão. O instinto falou mais alto, bateu levemente na porta e entrou. Henrique estava de pé, perto da mesa, visivelmente alterado. O copo caído no chão ainda brilhava em cacos. O médico, sempre tão impecável, tinha os olhos marejados e a respiração pesada. Ao notar a presença dela, tentou recompor-se imediatamente. "Você não deveria estar aqui", disse com a voz firme, mas falha. Isabela não se intimidou. Fechou a porta atrás de si e se aproximou devagar. "Doutor, está tudo bem?" Henrique desviou o olhar. "Saia, por favor." Mas havia algo em sua expressão que implorava pelo contrário. Isabela sentiu isso. Em vez de sair, deu mais um passo. "Eu sei que não é da minha conta, mas eu não consigo fingir que não vejo sua dor." Henrique fechou os olhos por um instante, como se lutasse contra memórias, e de repente algo cedeu. Ele se sentou na poltrona, apoiou os cotovelos nos joelhos e passou as mãos pelo rosto. Quando falou, sua voz era grave, carregada de uma dor antiga. "Você não sabe o que é perder alguém diante dos seus olhos.
saber que fez tudo, e mesmo assim, não foi suficiente. Isabela sentiu o coração apertar. Sentou-se na cadeira em frente, respeitando o silêncio, deixando que ele mesmo escolhesse o que compartilhar. Eu a amava, continuou Henrique com os olhos distantes. Ela estava doente, mas acreditávamos que havia chance. Eu estava na sala. Eu era o médico responsável. Achei que poderia salvá-la. Achei que minhas mãos eram capazes de mudar o destino, mas não foram. Isabela compreendeu. O peso, a frieza, a barreira, tudo fazia sentido agora. Sua noiva, disse em voz baixa. Henrique assentiu. Desde aquele dia, eu prometi a mim mesmo que não deixaria ninguém se aproximar. O trabalho, a disciplina, foram as únicas formas que encontrei para suportar. Se não sentir nada, não dói. Isabela respirou fundo, sentindo lágrimas ameaçarem seus olhos, mas não chorou. Apenas se inclinou um pouco para a frente. Fingir que não sente não cura, doutor. Só adoece mais. Ele levantou os olhos para ela. O olhar azul, normalmente gélido, estava agora vulnerável, quase despido. E o que você sugere, enfermeira? Que eu abra o peito e deixe alguém entrar para correr o risco de perder de novo? Isabela sustentou o olhar, firme. Sugiro que o senhor se permita viver. Não é justo se punir para sempre por algo que estava além do seu controle. O senhor não falhou. Apenas não podia lutar contra o destino. O silêncio que se seguiu foi profundo. Henrique desviou o olhar, mas uma lágrima solitária escapou escorrendo por seu rosto. Ele rapidamente a limpou, envergonhado. Eu não choro, murmurou. Então hoje é um bom dia para começar, disse ela com suavidade. Houve um instante de silêncio, e naquele momento, Henrique sentiu algo que não experimentava havia anos. Alívio. O peso em seus ombros parecia, mesmo que minimamente, dividido. Isabela se levantou e, sem pedir permissão, colocou a mão sobre a dele. O gesto simples fez com que ele estremecesse. Não estava acostumado a toques que não fossem clínicos frios profissionais. A mão dela era quente, acolhedora, real. O senhor não precisa enfrentar tudo sozinho, disse ela. Henrique levantou os olhos de novo. E foi nesse olhar que tudo mudou. O beijo da noite anterior voltava à sua mente, e antes que pudesse raciocinar, levantou-se e a puxou para perto. Desta vez, o beijo não foi impulsivo. Foi profundo, carregado de sentimentos contidos, como se cada palavra não dita se derramasse naquele gesto. Isabela correspondeu com a mesma entrega. As mãos dele seguraram seu rosto com firmeza, como se temesse que ela desaparecesse. Quando se afastaram, estavam ofegantes. Eu não posso, começou Henrique com a voz trêmula. Pode sim, interrompeu Isabela com doçura. Só precisa acreditar que merece ser feliz de novo. Henrique fechou os olhos, respirou fundo. Ele sabia. Estava perdido. Não no sentido de desorientado, mas no de finalmente estar entregue a algo que não controlava. Naquela tarde, pela primeira vez em muito tempo, o médico milionário não se trancou atrás de pilhas de relatórios. Passou parte do tempo ao lado de Isabela, conversando, ouvindo, rindo até. Sim, rindo. Pequenos sorrisos surgiram quase tímidos, mas genuínos. E cada um deles era um lembrete de que a vida ainda podia ter cor. Mas o caminho não seria fácil. Nem para ele, nem para ela. As sombras do passado ainda estavam ali. E os olhares curiosos do hospital começavam a perceber que algo estava acontecendo entre o médico de gelo e a enfermeira novata. E mesmo assim, naquele momento, nada importava além de uma certeza. Pela primeira vez em anos, Henrique permitia que alguém tocasse seu coração. Os dias que se seguiram à revelação do passado de Henrique foram diferentes. Algo havia mudado, não apenas no olhar dele, mas na forma como o hospital inteiro parecia respirar de maneira distinta. O médico de gelo, aquele que intimidava até os corredores mais longos, começava a dar sinais de humanidade. E tudo por causa de uma enfermeira que não desistira de enxergar além da frieza. Isabela percebia cada detalhe. Henrique ainda era exigente, rigoroso, perfeccionista.
Mas havia momentos em que os olhos azuis, antes tão impenetráveis, se suavizavam ao cruzar com os dela. Pequenos gestos, quase imperceptíveis para os outros, revelavam que algo se transformava. Um agradecimento contido, uma pausa mais longa em meio às ordens, até mesmo um silêncio cúmplice, quando compartilhavam o cuidado de um paciente. No entanto, havia uma resistência que ele mesmo tentava impor. Henrique sabia que estava cruzando uma linha perigosa. O hospital era sua fortaleza, seu reino, e Isabela era apenas uma enfermeira recém-contratada. Ele temia não apenas o julgamento dos outros, mas principalmente o risco de abrir o coração e reviver a dor da perda. Mas o coração raramente segue a lógica. Um encontro inesperado. Numa noite de plantão, Isabela foi chamada para acompanhar um paciente em observação no setor de emergência. O hospital estava mais silencioso que de costume. A chuva caía lá fora, pingando nas grandes janelas de vidro do prédio, criando um som ritmado que parecia embalar os corredores. Depois de verificar o paciente, Isabela caminhava em direção ao posto de enfermagem quando viu uma luz acesa no andar administrativo. Era tarde demais para reuniões. Movida pela curiosidade, aproximou-se. Encontrou Henrique sentado em sua mesa, sozinho, revisando exames à meia luz. Ainda trabalhando? Ela perguntou com delicadeza, encostando-se à porta. Henrique levantou os olhos surpreso, mas não a expulsou como faria semanas atrás. Sempre. O hospital não dorme. Isabela entrou, fechando a porta atrás de si. Mas o senhor deveria. Sorriu levemente. Não é de ferro, doutor. Ele suspirou, recostando-se na cadeira. Pela primeira vez, não tinha energia para manter a postura rígida. Há dias em que não consigo parar. Se paro, penso demais. Isabela se aproximou devagar. Então, talvez pensar não seja tão ruim. Henrique riu, um riso curto quase descrente. Você fala como se fosse fácil. Ela o observou por um instante, em silêncio, antes de se sentar diante dele. Eu não disse que é fácil, mas sei que carregar tudo sozinho é muito mais difícil. Houve uma pausa. O olhar dele prendeu-se no dela, intenso, como se buscasse respostas que não ousava formular em palavras. E naquele instante, o silêncio entre eles não era desconfortável, mas carregado de algo novo. Proximidade. A primeira confidência a Henrique quebrou o silêncio. Sabe, Isabela, há anos eu não falo sobre o que sinto. É mais fácil manter a máscara, ser o médico que todos esperam. Forte, frio, imbatível. E quem o senhor realmente é? Ela perguntou com ternura. Ele ficou em silêncio por um tempo, encarando a moldura com a foto de sua noiva sobre a mesa. Depois desviou o olhar de volta para ela. Alguém que não sei se ainda existe. Isabela respirou fundo. Talvez essa parte ainda esteja aí. Só estava esperando alguém ter coragem de chamar. Henrique engoliu em seco. Aquelas palavras mexiam fundo, e era difícil admitir o quanto ele queria acreditar nelas. Um gesto inesperado, Isabela percebeu o peso que ainda pairava sobre ele. Então, sem dizer nada, abriu a bolsa e tirou um pequeno bombom embrulhado em papel dourado. Colocou sobre a mesa. Aqui. Henrique franziu o senho. O que é isso? Chocolate, para lembrar que a vida também pode ser doce. Por um instante, ele pareceu desconcertado, mas lentamente pegou o bombom, desembrulhou e experimentou. O gesto simples arrancou dela um sorriso espontâneo e, contra todas as probabilidades, ele devolveu o sorriso. Foi um instante curto, mas poderoso. O médico de gelo sorrindo de verdade, não por obrigação, não por conveniência, mas porque alguém conseguira arrancar dele um pedaço da leveza que acreditava perdida. A aproximação. O clima naquela sala mudou. O ar parecia mais leve, e ambos sentiam que algo invisível os aproximava cada vez mais. Henrique se levantou, caminhou até a janela e ficou olhando a chuva cair. Isabela se aproximou, ficando ao lado dele. Eu não sei o que está acontecendo comigo, confessou ele em voz baixa, mas cada vez que você está perto sinto como se algo despertasse. Isabela colocou a mão sobre o parapeito.
perto da dele. Não chegou a encostar, mas a proximidade bastava para criar eletricidade no ar. Talvez não precise entender agora. Só sentir. Henrique virou-se para ela lentamente. O olhar intenso, agora sem armaduras, encontrou o dela. O silêncio foi quebrado apenas pelo som da chuva lá fora. Então, como se o tempo tivesse parado, ele ergueu a mão e tocou o rosto dela. Isabela fechou os olhos por um instante, sentindo o calor do toque. Quando os abriu, ele já estava mais perto. Não havia mais barreiras, mais máscaras, mais distância. E então, pela segunda vez, os lábios se encontraram. Mas esse beijo foi diferente. Não tinha a pressa do primeiro, nem a confusão. Foi lento, profundo, carregado de entrega, como se cada um reconhecesse no outro o refúgio que tanto precisava. Isabela entrelaçou os dedos nos dele. Henrique, por sua vez, a puxou delicadamente para mais perto, como se não quisesse soltá-la nunca mais. Quando se afastaram, estavam ofegantes. Ele encostou a testa na dela e murmurou: "Você me assusta, porque sinto que pode me quebrar. Ou pode te curar", respondeu ela, em sussurro. Um novo amanhecer. Naquela noite, não houve promessas, não houve declarações grandiosas, apenas o reconhecimento silencioso de que algo havia mudado para sempre. Henrique voltou para casa sentindo-se leve, quase irreconhecível. Pela primeira vez em anos, dormiu sem pesadelos. Isabela, deitada em sua cama simples, sorriu antes de adormecer. Sabia que estava entrando em um caminho perigoso, mas inevitável. O médico de gelo e a enfermeira de coração quente estavam cada vez mais próximos, e nenhum deles conseguia, ou queria, voltar atrás. O Hospital Monteiro nunca dormia. Mesmo na calada da noite, havia passos nos corredores, o bip dos monitores cardíacos, o sussurro dos profissionais em conversas rápidas. Para muitos, aquela era apenas mais uma madrugada de trabalho, mas para Henrique e Isabela, seria a noite em que tudo mudaria de verdade. Desde que haviam se aproximado, dias antes, o clima entre eles se transformara. Os olhares já não eram mais fugidios. Eram demorados, cheios de significado. O silêncio compartilhado nos corredores parecia mais eloquente do que qualquer palavra. Era como se ambos estivessem à beira de um abismo, sabendo que não havia volta, apenas a escolha de saltar juntos. Henrique tentava resistir. A cada passo, lembrava a si mesmo de sua promessa: não se envolver, não permitir que o coração fosse exposto de novo. Mas cada vez que via Isabela sorrir para um paciente, cada vez que sentia o calor de sua presença, a muralha de gelo desmoronava mais um pouco. Isabela, por sua vez, sabia dos riscos. Ele era seu chefe, um homem respeitado, rico, poderoso. Ela, apenas uma enfermeira novata, simples, sem sobrenome importante, sem posses. Mas, em nenhum momento, deixou-se intimidar. O que enxergava em Henrique ia além da fama. Era o homem ferido que precisava, mais do que qualquer paciente, ser curado pelo amor. À noite inesperada naquela madrugada, um paciente em estado grave precisou de atenção imediata. Isabela foi chamada para auxiliar. Henrique, como sempre, assumiu a frente. Durante horas trabalharam lado a lado, concentrados, como se fossem um só corpo em ação. Cada gesto dela complementava o dele. Cada palavra curta que ele dava era entendida com precisão. Quando o procedimento terminou e o paciente estabilizou, ambos saíram da sala exaustos, mas aliviados. Era como se tivessem travado uma batalha juntos e saído vitoriosos. "Bom trabalho", disse Henrique, em voz baixa. Isabela olhou para ele, surpresa. "O senhor acabou de me elogiar?" Ele desviou o olhar, mas não conseguiu esconder um meio sorriso. "Talvez." Isabela riu baixinho, e aquele som leve e doce ecoou dentro dele como uma melodia esquecida. O corredor vazio. Saíram juntos pelo corredor quase deserto. O hospital, em silêncio profundo, parecia envolvê-los em uma atmosfera diferente. A iluminação suave, o som distante da chuva que ainda persistia lá fora, tudo conspirava para aquele momento. De repente, Henrique parou de andar. Ficou imóvel, olhando fixamente para Isabela. Ela também parou confusa. "Doutor?"
Perguntou em voz suave. Ele respirou fundo. O conflito interno estampava-se em seu rosto. Parte dele queria recuar, manter a distância, mas a outra parte, mais forte, ansiava por se entregar de uma vez. Eu não consigo mais, murmurou. Fingir que não sinto nada quando estou perto de você. Isabela sentiu o coração disparar. Não respondeu de imediato. Apenas deu um passo na direção dele. Então não finja. Foi a última barreira. Em um movimento quase desesperado, Henrique segurou-a pela cintura e a puxou para si. O beijo aconteceu como uma explosão contida por tempo demais. Foi intenso, profundo, carregado de desejo e emoção. Não era apenas atração física, era a entrega de anos de sentimentos reprimidos, a libertação de um coração que finalmente permitia-se bater livre. Isabela correspondeu com a mesma intensidade. Suas mãos se entrelaçaram na nuca dele, puxando-o ainda mais para perto. O mundo inteiro desapareceu. Não havia hospital, pacientes, protocolos. Apenas eles dois perdidos um no outro. A rendição. Quando se afastaram, estavam ofegantes, como se tivessem corrido uma maratona. Henrique encostou a testa na dela, os olhos fechados. Você não faz ideia do que está fazendo comigo, confessou a voz rouca. Isabela sorriu, ainda sem fôlego. Acho que faço, sim. Henrique abriu os olhos e neles havia algo que ninguém jamais vira. Vulnerabilidade. Tenho medo. Eu também, respondeu ela. Mas prefiro arriscar do que viver sem sentir nada. O silêncio voltou, mas não havia mais distância entre eles. Henrique a beijou de novo, mais devagar desta vez, como se quisesse memorizar cada detalhe, cada sabor, cada segundo. O depois. A madrugada avançou, e os dois permaneceram juntos por mais tempo do que deveriam. Não cruzaram palavras de compromisso, não planejaram o futuro, apenas ficaram ali, conscientes de que algo irreversível havia acontecido. Para Henrique, aquela noite foi o marco de uma nova vida. Pela primeira vez em anos ele permitiu que alguém atravessasse suas defesas. Sentiu-se vivo, humano, capaz de sorrir, capaz de amar. Para Isabela, foi a confirmação do que já sabia desde o início. Por trás da armadura de gelo havia um coração que só precisava ser tocado. E agora, finalmente, ela tinha alcançado esse coração. O nascer do dia. Quando o sol começou a nascer, os primeiros funcionários chegaram para o turno da manhã. O hospital voltava à sua rotina agitada. Mas Henrique e Isabela carregavam consigo um segredo que os tornava diferentes de todos os outros. O beijo daquela noite não fora apenas um gesto. Fora uma promessa silenciosa. Uma mudança definitiva. Henrique, o médico milionário que não aceitava ninguém, agora tinha alguém que o fazia sorrir de novo. E não havia volta. Pergunta para engajamento. Você acredita que existe um beijo capaz de mudar o destino de duas pessoas para sempre? Deixe seu comentário, curta o vídeo e se inscreva no canal para acompanhar o último capítulo dessa história emocionante. Esse foi o capítulo 7 em narrativa fluida, 10.500 plus caracteres, com o beijo avassalador que sela a entrega dos dois. Quer que eu desenvolva agora o capítulo 8, o novo recomeço, com final romântico, emocionante e muito feliz? Você disse, sim. O ChatGPT disse, perfeito. Agora vou desenvolver o capítulo 8, o novo recomeço, em narrativa fluida com mais de 10.500 caracteres, fechando a história com emoção, romantismo e um final muito feliz para Henrique e Isabela. Esse capítulo será o da consolidação, o médico de gelo que reaprendeu a amar e a enfermeira que mudou seu destino. Capítulo 8. O novo recomeço. O sol daquela manhã parecia diferente, mais quente, mais vivo, como se anunciasse o início de algo novo. Para o Hospital Monteiro, era apenas mais um dia de trabalho. Pacientes chegavam, exames eram entregues, corredores fervilhavam com a rotina de sempre. Mas para Henrique e Isabela nada seria como antes. Na noite anterior, haviam se entregado por completo. O beijo, os olhares, o silêncio cúmplice, tudo tinha transformado a relação deles em algo impossível de negar. Não eram mais apenas médico e enfermeira.
Não eram mais apenas chefe e subordinada. Eram dois corações que, apesar de todas as barreiras, haviam decidido se encontrar. A mudança em Henrique. Os funcionários do hospital perceberam a transformação de imediato. Henrique, o médico de gelo, estava diferente. Ainda era exigente, claro, mas havia uma suavidade nos gestos, uma humanidade em sua voz. Já não atravessava os corredores como um general implacável, mas como um líder que finalmente voltara a sentir. Alguns olhares curiosos surgiam. Cochichos percorriam os corredores. "Você viu?" Ele agradeceu à enfermeira. Ele sorriu de novo, e com ela por perto, parece outro homem. Henrique não se importava. Pela primeira vez em anos, não se preocupava com o que diziam. Havia reencontrado uma parte de si que acreditava morta, e isso era maior do que qualquer comentário. O coração de Isabela também sentia a mudança. Seu trabalho parecia ainda mais significativo, como se cada gesto seu fosse agora parte de uma missão maior. Não apenas curar corpos, mas continuar curando a alma de um homem que aprendera a se isolar. Ela sabia que não seria fácil. A diferença entre suas realidades era gritante. Ele, um milionário respeitado, dono do hospital. Ela, uma jovem enfermeira sem sobrenome importante, vinda de uma família simples. Mas nada disso importava. Quando estavam juntos, essas barreiras desapareciam. A noite decisiva. Dias depois, Henrique convidou Isabela para jantar. Não em um dos restaurantes luxuosos que costumava frequentar, mas em sua própria casa. A mansão imponente, até então fria e silenciosa, ganhou vida com a presença dela. Henrique, nervoso como há muito não se sentia, abriu uma garrafa de vinho e preparou um prato simples. Isabela, surpresa, riu ao vê-lo tentando cortar legumes de forma desajeitada. "O doutor Monteiro cozinhando? Isso eu nunca imaginei." "Henrique, por favor." Ele a corrigiu, sorrindo. "Pelo menos aqui fora do hospital quero ser apenas Henrique." A noite foi marcada por conversas longas, risadas espontâneas e silêncios confortáveis. Ao final, na varanda da mansão, sob o céu estrelado, Henrique tomou coragem para dizer o que guardava no peito. "Isabela, você me devolveu algo que eu já tinha enterrado. Me mostrou que ainda sou capaz de sorrir, de sentir, de amar." Isabela segurou a mão dele com firmeza. "E eu só quero continuar ao seu lado, para que nunca mais esqueça disso." O beijo que trocaram ali não foi de descoberta, nem de surpresa. Foi de confirmação. Um selo para o amor que florescia. O recomeço no hospital. No hospital, a presença deles juntos começou a se tornar evidente. Já não havia como esconder. Alguns criticavam, outros admiravam, mas ninguém podia negar que Henrique estava mudado. Até mesmo os pacientes percebiam. Um senhor em recuperação disse com humor: "Doutor, finalmente alguém conseguiu arrancar esse gelo do senhor." Henrique, em vez de se irritar, apenas sorriu. Isabela, ao lado, apertou levemente a mão dele, cúmplice. A surpresa. Semanas depois, Henrique preparou algo especial. Chamou Isabela para uma reunião rápida no fim do expediente. Ela, sem desconfiar de nada, entrou em seu escritório. Mas encontrou o ambiente decorado com flores brancas, uma mesa arrumada com cuidado e uma pequena caixa sobre ela. Ele se aproximou sério, mas com os olhos brilhando. "Isabela, você sabe o quanto lutei contra isso, o quanto tentei resistir, mas não dá mais. Você mudou minha vida. Trouxe de volta o que eu achava perdido para sempre." Abriu a caixa, revelando um anel delicado. "Quer dividir essa nova vida comigo?" Isabela ficou em silêncio por alguns segundos, emocionada. As lágrimas desceram antes mesmo que conseguisse responder. Então, sorrindo, disse apenas: "Sim." Henrique a abraçou com força, beijando-a em seguida. Era a promessa de um novo começo, não apenas para ele, mas para ambos. Epílogo: o novo recomeço. Meses depois, o casamento aconteceu de forma íntima, cercado por amigos próximos e alguns colegas do hospital. Nada luxuoso demais, porque Henrique queria que fosse verdadeiro, e não apenas uma vitrine. Naquele dia, ao ver Isabela caminhando até ele vestida de branco, Henrique soube com toda certeza:
Havia encontrado sua segunda chance. Não era sobre apagar o passado, mas sobre escrever uma nova história. Quando trocaram alianças, Isabela sussurrou em seu ouvido: "Eu prometo nunca deixar você esquecer que é capaz de amar." E ele respondeu, com lágrimas nos olhos: "E eu prometo nunca mais deixar o medo me afastar da felicidade." O beijo diante de todos selou o destino que, contra todas as expectativas, uniu um médico milionário e uma jovem enfermeira. Henrique Monteiro não era mais o médico de gelo. Era um homem apaixonado, sorridente, pronto para viver. E tudo começou quando uma jovem enfermeira ousou olhar em seus olhos e enxergar o que ninguém mais via: um coração pedindo para ser amado de novo. O dia amanheceu claro e vibrante, como se a cidade inteira tivesse decidido celebrar uma nova fase. Para o Hospital Monteiro, era apenas mais uma manhã repleta de pacientes, consultas e movimentos apressados nos corredores. Mas, para Henrique e Isabela, aquela manhã tinha um significado especial. Era a primeira depois da noite em que haviam se rendido, sem barreiras, ao amor que vinha crescendo entre eles. O beijo avassalador que compartilharam no corredor havia mudado tudo. Já não havia espaço para disfarces nem para desculpas. Não eram mais médico e enfermeira. Não eram mais duas vidas correndo em paralelo. Eram, enfim, parte um do outro. Henrique transformado. No hospital, todos notaram. Henrique, o médico milionário conhecido por sua frieza quase cruel, parecia outro homem. Ainda mantinha a disciplina e a exigência impecáveis, mas havia uma suavidade diferente no modo como falava, uma paciência inesperada ao lidar com pacientes, até uma gentileza em seus gestos. As enfermeiras cochichavam pelos corredores. "Você viu?" Ele agradeceu a nova. Ele sorriu de novo. Eu juro que até ouvi uma risada dele hoje cedo. Era algo impensável semanas atrás. Mas Isabela sabia. Aquela mudança tinha nascido dentro dele, porque finalmente Henrique permitira-se viver outra vez. Isabela e o amor que cura. Para Isabela, cada instante ao lado de Henrique era uma confirmação de que havia tomado o caminho certo ao acreditar nele. Desde o primeiro dia, quando a aconselharam a não sorrir para o médico de gelo, ela decidira ser quem era: uma mulher que cuidava, que acreditava na empatia, que via além da superfície. Agora, esse mesmo homem que todos temiam era o que a fazia sentir-se protegida, desejada e amada. Ela sabia que o caminho até ali não fora fácil. Havia enfrentado olhares desconfiados, palavras de advertência, a própria resistência de Henrique. Mas nada disso importava diante da intensidade do que compartilhavam. Uma noite especial. Naquela semana, Henrique tomou uma decisão ousada. Chamou Isabela para jantar em sua casa. Não queria um restaurante luxuoso, com garçons impecáveis e pratos caríssimos. Queria algo íntimo, verdadeiro, longe dos olhos curiosos do hospital. Quando Isabela chegou à mansão, surpreendeu-se. O lugar, que tantas vezes parecia frio e silencioso, estava iluminado de maneira suave, com velas espalhadas pela sala de jantar. A mesa estava posta e Henrique, de avental, tentava desajeitadamente finalizar um prato simples. "O doutor Monteiro cozinhando?" Ela brincou, entrando com um sorriso divertido. "Doutor Monteiro fica no hospital", ele respondeu, sorrindo de volta. "Aqui, eu sou apenas Henrique." Jantaram juntos, entre risadas e conversas longas. Falaram de sonhos, de medos, de lembranças do passado e de planos para o futuro. Isabela contou histórias de sua infância simples, da mãe que trabalhava incansavelmente para sustentar a família. Henrique, emocionado, abriu o coração e falou mais uma vez da dor que o consumira durante anos, mas agora sem a mesma sombra, porque Isabela estava ali, ouvindo e segurando sua mão. Quando terminaram o jantar, foram para a varanda. A noite estava estrelada, e a brisa suave envolvia os dois em um silêncio confortável. Henrique, nervoso, segurou a mão dela com firmeza. "Isabela, você me devolveu algo que eu achei ter perdido para sempre. Com você, eu voltei a sorrir, voltei a sentir, voltei a acreditar." Ele parou por um instante como se buscasse coragem. "Eu não quero mais viver sem isso. Não quero mais viver sem você."
Isabela, emocionada, apertou a mão dele. Eu também não, Henrique. Desde o primeiro dia, eu soube que havia algo em você que ninguém enxergava. E eu prometi a mim mesma que ficaria até conseguir mostrar quem você realmente é. Ele sorriu, um sorriso verdadeiro, largo, que parecia iluminar até os cantos mais escuros de sua alma. E então a beijou devagar, com ternura e paixão misturadas. O pedido inesperado. Dias depois, Henrique decidiu dar o próximo passo. Preparou uma surpresa no próprio hospital, o lugar que os havia unido. No fim do expediente, chamou Isabela até seu escritório. Quando ela entrou, encontrou o ambiente decorado com flores brancas e luzes discretas. Sobre a mesa, uma pequena caixa. Henrique se aproximou, os olhos brilhando. Eu nunca pensei que teria coragem de amar de novo, mas você me fez acreditar que a vida ainda pode ser doce. Ele abriu a caixa, revelando um anel delicado. Isabela, você aceita dividir esse novo começo comigo? As lágrimas caíram antes mesmo que ela conseguisse responder. A voz embargada, mas cheia de emoção, murmurou. Sim, 1000 vezes sim. Henrique colocou o anel em seu dedo e a puxou para um beijo cheio de promessas. Um beijo que selava não apenas o amor, mas um futuro juntos. Epílogo. O novo recomeço. Meses depois, o casamento foi realizado de forma íntima, em um jardim florido, cercado de amigos próximos e alguns colegas do hospital. Não havia ostentação nem luxo exagerado. Havia simplicidade, verdade e emoção. Quando Isabela entrou vestida de branco, caminhando até ele com os olhos marejados, Henrique sentiu o coração bater como há muito não batia. Lágrimas desceram em silêncio, e quando trocaram votos ele confessou diante de todos. Eu vivi anos escondido atrás de um muro de gelo e pensei que nunca mais seria capaz de amar. Mas você, Isabela, entrou na minha vida e me mostrou que o amor é a verdadeira cura. Ela sorriu emocionada e respondeu: eu prometo nunca deixar você esquecer disso. O beijo que selou a cerimônia foi longo, apaixonado, cheio da certeza de que a vida havia lhes dado uma segunda chance. Henrique Monteiro não era mais o médico de gelo. Era um homem apaixonado, transformado pelo amor. E tudo começou quando uma jovem enfermeira ousou olhar além da frieza e enxergar o coração que pedia apenas para ser amado de novo.